E aí, general, faça um excepcional dia. William Belini por aqui e bora transbordar sobre a chave 35, modelagem, dentro do SPR 40 chaves. Bora lá, modelagem. Para que serve a modelagem? A modelagem é uma estratégia para que nós possamos pegar um código de maneira muito rápida, tá ok? Então você olha para uma pessoa e pensa assim, essa pessoa tem algo que eu gostaria de ter, ela carrega algo, ela faz algo diferente. Então como é que eu posso aprender isso com essa pessoa? Com ela ou sem ela, com a permissão dela ou não, existe uma maneira de você fazer isso. Essa maneira se chama modelagem. Mas por que a gente modela essas pessoas? Porque elas têm resultados muito acima da média, acima daquilo que você tem, carrega, e você talvez não tenha aquele resultado. Então, eu olho para essa pessoa e eu começo a modelar. Tá ok? Então, o que eu quero? Eu preciso entender como essa pessoa pensa, como ela age, reage e sente. Se eu conseguir entrar nesse mundo, nesse flow que essa pessoa tem, quando ela faz aquilo de maneira excepcional, como ela pensa, age, reage, sente. Já estou no processo de modelagem. Descubra o como a pessoa faz aquilo que você deseja modelar. E para isso eu preciso fazer pergunta. Eu preciso, de maneira intencional, escolher essa pessoa. E é muito legal que a gente tenha pelo menos 12 pessoas nas 12 áreas da nossa vida, tá ok? Na espiritual, na questão física, na financeira, na familiar, em todas essas 12 áreas, que nós tenhamos uma pessoa em específico que seja um expoente nessa área para que a gente possa modelar. Então o que nós temos? Quando a gente pensa em modelar, nós temos que pensar na questão de molde, tá ok? Eu estava agora há pouco conversando com a secretária da minha dentista, e agora eu vou fazer, todo ano eu faço clareamento, vou fazer o clareamento de novo. E eu estava pensando, cadê o molde? Cadê aquele molde? Porque é o molde que você faz ali para poder fazer o clareamento, o chamado caseiro. Não gosto muito do outro, ainda que seja muito bom, funcione. Eu acho muito invasivo ali, eu prefiro fazer de maneira mais paulatina e talvez seja uma crença, não posso afirmar, mas eu vou estudar sobre isso. E aí tem o molde que eu encaixo aqui na arcada dentária superior e inferior para fazer o clareamento. Então o molde, o que ele é? É uma cópia, nesse caso específico, é uma cópia adaptada para a minha realidade. Eu não vou copiar na integralidade tudo que a pessoa faz, como ela se veste, como ela fala. Não, eu vou adaptar aquilo para o meu jeito. Então eu tenho que continuar sendo eu mesmo. Eu sou efusivo, falando desse jeito aqui, parece que eu estou ligado no 380, e falar de maneira muito calma, tranquila. Então, gente, nós vamos falar da chave 35 sobre modelagem. Cara, esse não sou eu. Nunca fui assim. Eu nunca parei quieto. Então, não, esse não sou eu definitivamente. Então, eu preciso adaptar, ainda que a pessoa seja muito quieta, eu preciso trazer isso para a minha realidade. Obviamente, eu aprendi isso dentro do treinamento de programação neurolinguística, quando eu fiz uma semana treinando especificamente para poder palestrar e fazer isso daí. E é muito legal. Foi uma sessão de desbloqueio atrás do outro, muito poderoso. Eu entendi ali que eu preciso controlar essa questão de ser tão efusivo. Em alguns momentos eu preciso ser um pouco mais tranquilo. Depende do contexto daquilo que eu estou falando. Então eu preciso aprender a trabalhar isso daí. Eu aprendi e continuo a aprender nesse sentido. O que é um molde? O molde é respirar as frequências do jeito que a pessoa já destravou. Eu estou respirando, eu estou sentindo aquela frequência, eu estou ligado nela ali. E aí eu absorvo isso, eu modelo isso e trago para a minha realidade e começo a utilizar isso na minha vida. O molde, isso aqui é legal, presta atenção, o molde do cérebro humano ele é ilimitado. Isso é muito bom e é perigoso. Então vamos lá. Tem gente, por conta da ideologia de gênero, isso aqui, gente, eu anotei detalhe por detalhe, porque isso aqui é poderoso. Por quê? Quando teve a ideologia de gênero que chegou aqui, principalmente em Campo Mourão, dentro da universidade, eu fui o único professor que foi lá e bateu de frente. Imagine se eu sou uma pessoa benquista ali. Obviamente que não. Né? Mas não tem como concordar com aquilo. Só que é interessante a gente pensar no seguinte, ó. Então, por conta dessa ideologia de gênero, que acredita que qualquer coisa é verdade, eles vão danificar o seu cérebro por conta deste ter um controle num molde ilimitado. O que significa isso? Se a pessoa acredita que ela é X, ela vai ser X, porque o cérebro ele tem esse molde limitado. Então, quando a gente olha para a pessoa e diz assim, esse negócio não faz sentido, naquele mundo daquela pessoa faz. Só que o que ela vai ter como retorno disso, o ônus disso é muito alto. Então a gente tem que entender isso aqui, que o molde do cérebro humano é ilimitado. Isso é perigoso. Por outro lado, porque na hora que eu estiver fazendo o processo de modelagem, se eu não tomar cuidado, inclusive os vícios, aquilo que não é bom daquela pessoa, eu vou pegar. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso daí. Se você falar que seu cérebro vai dizer, já é isso aí, e acabou, game over, como está escrito lá em Provérbios 23:7. Porque como imagina a sua alma, a sua mente, toda vez que a Bíblia fala de alma, estamos falando de mente,
a sua psique. Como imagina a sua alma, a sua mente, a sua psique, assim é. É muito poderoso, tá ok? É muito poderoso isso daqui. Modelar, nós temos modelar em 3 fases, que são muito importantes. Fase número 1, comece na honra. Estando com ele à distância, sempre honre essa pessoa, nunca fale mal dela. Ah, você está modelando esse aqui, mas ela tem outro comportamento que você não gosta. Você não tem que abrir a boca para falar disso. Continue honrando essa pessoa, fica a dica. Eu caí nisso aqui, que eu me recordo de uma vez, e foi bem desastroso isso daqui, tá ok? Eu não estava modelando a pessoa, mas falei o que eu não deveria, e depois esse negócio voltou assim a rebote. Eu falei, o que eu fiz? Ali eu aprendi, no campo de batalha, que a gente não pode fazer isso aqui. Independente de quem esteja lá na frente, tem que tomar cuidado para não desonrar essas pessoas. Fase 2. Ande com essa pessoa, caminhe com ela. Você precisa entrar nesses mesmos comportamentos dessa pessoa. Na palavra isso é chamado de unção. Ah, eu preciso ter a unção da pessoa. O que é unção? Isso aqui é poderoso. Dentro da programação neurolinguística, a unção nada mais é do que a modelagem, o molde. Então, quando a gente fala dentro da PNL que estamos modelando alguém, a gente está pegando a unção dessa pessoa. A função é isso daí, ou seja, é fazer do mesmo jeito, dando aquele nosso toque todo especial. E a fase 3, eu vou transbordar mais. Quando eu consigo transbordar mais do que essa pessoa já está transbordando, eu ultrapasso qualquer um. Obviamente, se essa pessoa não continuar no mesmo patamar que está, tá ok? Eu tenho dentro de mim, eu tenho tudo dentro de mim. Eu só preciso ativar as coisas que já estão ali dentro. Lembre-se lá de Gênesis 1:26, inclusive, a nossa queridíssima Elis Freitas, hoje de manhã, numa live maravilhosa, terminou agora há pouco, ela falava justamente sobre a criação lá no Velho Testamento. E ela retomava isso aí, que a gente tem tudo dentro da gente. Nós precisamos ser produtivos, porque a produtividade ela é natural e já está na gente. E a gente não faz isso como deveria fazer. Por que o molde, a modelagem funciona efetivamente? Porque todas as capacidades de governo e dominância, Deus já colocou em Adão. Pegou? 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 Se Deus já colocou em Adão, nós, como os filhos de Adão, nós também temos isso em nós. E eu acho muito legal isso aqui, porque quando a gente fala de PNL, de programação neurolinguística, parece que essas coisas os homens criam. O homem não cria nada. Tá, ok? Esse negócio já foi um download do céu na cabeça do apóstolo Paulo, quando ele dizia, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa transformação da nossa mente, pela renovação da nossa mente, nada mais é do que uma programação neurolinguística. É uma substituição de um programa que já está rodando previamente. Esse programa está me deixando aquém daquilo que eu já sou lá no Kairos. Eu preciso, antes de vir para cá, eu já era assim, já sou assim. O que eu preciso fazer? Esses desbloqueios para que eu consiga, de novo, operar em frequência máxima, no maior nível de frequência, tá ok? Quando a gente pensa numa camiseta, tem tamanho G, GG, esse tipo de coisa. Então, se eu quero fazer um molde de uma camiseta GG para uma camiseta P, que ela é menor, o que eu vou fazer? Vai mudar o tamanho da camiseta, mas estruturalmente elas serão muito parecidas. Então, o que acontece nesse processo de modelagem? Eu tenho que fazer os devidos ajustes. Então, vamos lá. Por exemplo, e aí, galera, bora fazer um jejum de 100 horas? Cara, mas você nunca fez jejum. Você vai fazer um jejum de 100 horas? Entendeu o que significa fazer adaptação agora? Eu preciso fazer o jejum que alguém está fazendo, mas eu não consigo fazer o de 100 horas ainda. Eu vou começar a fazer o jejum de uma refeição, vou tirar uma coisinha aqui, depois vou fazer uma refeição um pouco maior, mais substancial, como um almoço, depois de 12 horas, depois de 24 horas, 36 horas. Daqui a pouco eu chego em 100 horas. É processual. As maiores derrotas em minha vida são as 40 manias indesejadas, tanto por parte do meu pai como por parte da minha mãe. Se eu identifico essas manias indesejadas e eu tiro elas da minha vida, eu vou ser muito mais próspero e muito mais feliz. Então vamos lá. Gente que não tem o resultado que você quer, não tem o molde para te dar. Então essa pessoa que você está querendo, ela não tem o resultado que você quer. É porque ela não tem o molde. Então eu vou modelar ela por quê? Salomão era tão sábio porque ele modelava a natureza. Olha que coisa legal, gente. Ele modelava a natureza, então a gente tem que aprender com Salomão. Alguns podem dizer assim, eu não tenho dom. Meu amigo, vou te dizer o seguinte, eu também não tenho dom. Então, para conseguir fazer faculdade, fazer mestrado, fazer doutorado, eu vou te dizer o seguinte, eu dormi menos e eu acordei mais cedo, muito mais cedo. Não tem outro jeito. Acorde mais cedo e vai dormir mais tarde. Você não tem um dom, vai ter que escalar mais, vai ter que ralar mais. Não tem para onde correr. Não tem desculpa. E finalmente não, impressionantes são os pioneiros que carregam os códigos, as pessoas que a gente tem que modelar. Isso aqui marcou muito. Quando a gente pensa em Abraão, por exemplo, Deus falou para ele assim, sai dessa terra aqui, muito rica, próspera, até para aquele lugar lá que eu estou te falando para ir. Ele não tinha Bíblia, não tinha bússola para poder fazer isso daí. Adão,
quando ele estava onde estava lá, ele também não tinha a Bíblia, mas ele tinha a presença do Deus vivo. Quando Jó passa por tudo que ele passou, ele não tinha o que nós temos hoje de leitura. Por que foi legal o Pablo falar disso aqui? Porque hoje, preste muita atenção, com tudo isso que nós temos aqui, com tudo isso que nós estamos vivenciando, toda essa literatura, com a Bíblia atual como nós temos, nós seremos muito mais cobrados. Muito mais cobrados. Finalmente, a frase que me chamou a atenção nessa aula, nessa chave, foi: a culpa da minha falta de sucesso, da minha não prosperidade, está nos moldes errados que rodam na minha mente. Esses programinhas que estão rodando na minha mente estão me impedindo de acessar a prosperidade. Eu tenho que rodar a substituição desses moldes. Eu preciso trocar isso daí. E como é que eu faço isso? Eu procuro de forma intencional pessoas que carregam aquilo que eu não carrego. Bora modelar? A gente está marcando toca, perdendo muito em não modelando. Não só para nós, como a gente está perdendo de abençoar e transbordar na vida de outras pessoas. Valeu, general. A gente se vê na próxima chave.